Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, onde estaremos trazendo um comentário acerca dos livros da Bíblia Sagrada. Se você é um amante da Bíblia Sagrada, é um pregador, é um professor da escola bíblica dominical, ou mesmo é um curioso da Bíblia e gosta de aprender para colocar em prática as Sagradas Escrituras, então este canal vai ser de grande relevância para você. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, que tem como título Salmos, os louvores dos filhos de Israel. Meus irmãos, o livro dos Salmos é o 19º livro da Bíblia e é também o segundo entre os livros da divisão poética. O livro de Salmos é o assunto do comentário de hoje. Meus irmãos, iniciando a nossa lição, capítulo 1, que traz o título Panorâmica do livro dos Salmos. Meus irmãos, vamos conhecer primeiramente uma história resumida daquilo que a Bíblia nos fala acerca da música. Acompanhe na sua tela. Pano de fundo histórico. Seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, o louvor faz parte de toda a Bíblia Sagrada. Jubal, descendente de Caim, é o primeiro registro de músico na Bíblia. Meus irmãos, conforme Gênesis capítulo 4 e verso 21, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. É a primeira referência de personagem na Bíblia que se utilizava da música. Alguns textos árabes dizem que quando ele tocava, os animais se aproximavam para lhe ouvir, dada o seu grande dom, o seu extraordinário dom para tocar as suas músicas. O texto continua e diz: o louvor sempre fez parte das festas e adoração do povo de Deus. Porém, foi o rei Davi quem organizou e oficializou a música nos cultos dos filhos de Israel. Segundo o que nós podemos extrair de 1 Crônicas capítulo 25, capítulo que é considerado o capítulo dos músicos. Mais abaixo nós temos: é fato histórico relevante saber que o louvor é antes da criação do ser humano, pois a música já fazia parte da adoração nas mansões celestiais, conforme extraímos aí de Jó, capítulo 38 e verso 7. Meus irmãos, certamente que a música é muito antiga, não somente no meio do povo de Deus, mas em muitas culturas, em muitos povos, sempre houve a música. A música sempre esteve presente em todas as épocas. Porém, a Bíblia Sagrada registra que antes mesmo da criação do ser humano, a música já fazia parte do céu. A referência que nós trouxemos de Jó nos diz que os anjos cantavam ao Senhor mesmo antes de toda a criação. Uma outra referência que nós temos está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 28 e verso 13, que nos fala a respeito do diabo. A Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: estavas no Éden, jardim de Deus. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Meus irmãos, esta referência fala sobre a criação de Lúcifer, quando ainda era um anjo de luz, e a Bíblia cita que foram preparados no mesmo dia da sua criação tambores e pífaros, dando ali uma ligação com respeito à música. Muitos pregadores, muitos ensinadores costumam dizer que o diabo era regente lá no céu. Porém, não há referência que possa nos dizer isso com certeza. Mas o fato de registrar tambores e pífaros já nos traz a ideia central que nós queremos dizer aqui. A música existe ainda antes de ser tocada aqui na terra.
Meus irmãos, continuando ainda no capítulo 1, nós vamos falar agora sobre o título, a autoria e a data do livro dos Salmos. Acompanhe na sua tela. Título e autoria. Meus irmãos, o título vem do hebraico. O hebraico é o original em que foi escrito as Sagradas Escrituras, e no original hebraico significa louvores. A tradução do hebraico para o grego, que nós chamamos de Septuaginta, titula esse livro como Cântico para Instrumentos de Cordas. O título em português, por sua vez, chamamos de Salmos, que deriva da Septuaginta, ou seja, os nossos salmos tem a sua origem na tradução do hebraico para o grego. Na sequência, vamos falar agora sobre a autoria dos mais diversos salmos. Meus irmãos, os números que nós temos aí para lhes apresentar, eles são considerados mais corretos, porém, existem muitas bibliografias que podem divergir dos dados que eu lhes trouxe. Primeiro, nós temos Moisés, escreveu apenas um salmo, porém o seu salmo é considerado o mais antigo entre todos os 150 salmos. Na sequência, nós temos Davi, com 73 salmos, e Salomão, com 2 salmos. Na coluna do nosso lado direito, nós temos agora uma coluna de salmistas, onde todos foram levitas ou então sacerdotes. O primeiro nós temos aí Asaf, que escreveu 12 salmos. Segundo o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 16 e verso 4, Asaf, sim, este é chamado de ministro de louvor e foi nomeado líder dos músicos. Asaf tocava símbolo perante a arca do Senhor. Na sequência, nós temos os filhos de Corá, que é aquele que morreu engolido, quando a terra se abriu, porém seus filhos serviam ao Senhor no templo e foram responsáveis pela autoria de 9 dos salmos. Na sequência, nós temos Emã, com um salmo, e Etã, também com um salmo. 51 salmos são considerados anônimos. Temos agora, meus irmãos, a data do livro. A data vai de 2000 a 1000 anos antes de Cristo, quando foram escritos todos os 150 salmos. Meus irmãos, aí abaixo nós temos o tempo dos fatos, ou seja, o tempo em que os salmos foram escritos. Vai desde o livro do Êxodo até o livro de Neemias. Período que abrange o livro dos Salmos seria entre esses 2 livros. Este período ficou extremamente grande, principalmente por causa do Salmo 90, que é atribuído a Moisés, personagem que surge lá no Êxodo, e vai até Neemias por causa do Salmo 126, que descreve o povo retornando do cativeiro. Porém, a grande maioria dos salmos foram compostos no período dos reis, ou seja, a maioria dos salmos foram feitos na época do livro de Samuel e na época do livro dos reis. Meus irmãos, é sugerido que o personagem Esdras teria sido o autor da compilação de todos os salmos. Entre outras palavras, teria sido Esdras que teria juntado os salmos de Davi, os salmos de Moisés, de Salomão, de Asaf e fechado os 150 salmos. E ali não deveria nenhum mais ser acrescentado e nem subtraído, sendo os 150 considerados os livros os salmos inspirados por Deus. É também atribuído a Esdras o salmo de número 119, que é o salmo que é um louvor à lei de Deus dada através de Moisés. Meus irmãos, por causa do amor de Esdras pelas Sagradas Escrituras, a sua dedicação em aprender e também a ensinar, é muito sugestivo que este homem de Deus tenha sido realmente o autor da compilação dos Salmos, assim como o autor do Salmo 119. Meus irmãos, neste quadro aí à frente, nós temos aí uma contribuição da Bíblia Pentecostal, de onde nós extraímos este quadro.
Nos originais hebraico, o livro de Salmos é subdividido em 5 livros, que nós podemos percebê-los aí. O livro 1, o livro 2, o livro 3, o 4 e o 5. Cada um tendo essas divisões. Na segunda linha, nós temos aí a quantidade, o total dos salmos em cada uma dessas divisões. Na terceira linha, nós temos a autoria dos salmos. Depois nós temos o nome divino, que é predominante em cada um dos livros. E temos também na sequência os temas frequentes em que é abordado em cada uma dessas subdivisões. E por último nós temos aí a semelhança com o Pentateuco. Muito interessante esta última linha, onde ela compara aí cada uma das divisões dos Salmos com os textos do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o livro de Deuteronômio. Continuando, meus irmãos, entramos agora para o capítulo de número 2, que nos fala sobre a classificação dos salmos. Meus irmãos, assim como nós selecionamos louvores para cantar em nossos cultos, louvor sobre arrebatamento, outro sobre perdão, outro sobre batismo com o Espírito Santo, assim também os salmos podem ser divididos ou classificados. Acompanhe na sua tela. Classificação dos salmos. Meus irmãos, a nossa lição nos traz 3 classificações, porém diversas bibliografias nos oferecem algumas a mais que eu trouxe aí como subsídio para a nossa aula. Nós temos aí, meus irmãos, a classificação dos salmos, nós temos o conceito de cada classificação e também temos o exemplo de cada um dos salmos. Fica aí para que os meus irmãos possam aprender um pouco mais e utilizar também na sua sala de aula. Meus irmãos, o livro dos Salmos nos ensina a agradecer, nos ensina a adorar, nos ensina a orar, nos ensina a nos aproximar de Deus. Porém, existe uma particularidade em Salmos que é muito interessante. Nós temos nos Salmos a oportunidade de conhecer homens de Deus na sua intimidade. Porque o que é os Salmos? Senão uma expressão do mais íntimo que havia em Moisés, em Davi, em Salomão, em Asaf. Meus irmãos, quando nós lemos os Salmos, é como se nós estivéssemos frente a frente com Davi, ouvindo ele expressar o que ele estava sentindo naquele momento. Olha que coisa grandiosa e que oportunidade maravilhosa nós temos de desfrutar da intimidade destes homens de Deus. Uma outra coisa que eu pessoalmente aprendi com os Salmos, eu gostaria de dividir com você, é que nós podemos melhorar a nossa adoração através dos Salmos. Normalmente, a nossa adoração é glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, que tal aumentar o nosso vocabulário na adoração e dizer assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja glória. Enquanto alguém está cantando um louvor, você diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Que tal quando você sentir a vontade de adorar novamente, você dizer assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, deixo isto como exemplo, ensine aos seus alunos e coloque também em prática. A nossa adoração pode ser maior do que glória a Deus e aleluia. Vamos aumentar o nosso vocabulário e adorar a Deus na beleza da sua santidade com as mesmas palavras que grandes homens de Deus usaram e deixaram escritas para cada um de nós. Meus irmãos, iniciamos agora o capítulo de número 3, que traz o título Louvor à Palavra de Deus. Meus irmãos, todos os salmos é um louvor e adoração ao nosso Deus. Porém, foi reservado o Salmo 119 como um louvor específico à revelação de Deus, ou seja, a palavra de Deus que foi revelada a nós. E neste capítulo nós vamos estudar um pouco a respeito da estrutura do Salmo 119. Acompanhe na sua tela.
Louvor à palavra de Deus. Temos aí as palavras de Moody, em 1965. O princípio acróstico foi altamente desenvolvido neste salmo, empregando todas as 22 letras do alfabeto hebraico. Cada estrofe está composta de 8 linhas, que começam com a letra característica daquela estrofe. Vou já explicar o que isso é para cada um dos irmãos. Aí embaixo nós temos o alfabeto hebraico. Nós temos aí 22 palavras. Essas 22 palavras são as letras do alfabeto hebraico. Meus irmãos, na figura ao lado é uma figura do Salmo 119. Este trecho é uma estrofe do Salmo. Note que ela é formada por um título e por 8 versículos. Abra agora a sua Bíblia. Eu quero também que você convide os seus alunos na sua classe a abrir a sua Bíblia e perceba que todo o Salmo 119 é dividido da mesma forma. Tem um título e 8 versículos. Depois, um título e mais 8 versículos. Depois, mais um título e mais 8 versículos. Cada grupo composto de título e 8 versículos é chamado de estrofe, igual está na nossa figura aí na nossa frente. No Salmo 119 nós temos 22 estrofes, ou seja, 22 títulos com 8 versículos cada. Por que são 22 estrofes? Porque é o número de letras do alfabeto hebraico, pois os títulos de cada estrofe é uma letra do alfabeto hebraico. No original hebraico, meus irmãos, os 8 versículos de cada uma dessas estrofes, a exemplo dessa figura que nós temos aí à frente, cada um desses 8 versículos inicia com a mesma palavra, a palavra Aleph. Isso no original hebraico, porque na tradução para o português não foi possível que cada uma das referências iniciasse com a mesma letra no português. Meus irmãos, esta estrutura do Salmo 119, ela é uma forma de composição literária, chamada de acróstico alfabético. É por isso que o Salmo 119 tem esta estrutura. O objetivo no original hebraico é porque facilitava decorar todos os salmos para que na hora do louvor pudesse ser cantado sem precisar estar olhando, para algum papel, tá bom? Essa é a explicação da estrutura do Salmo 119. Meus irmãos, ainda no capítulo de número 3, nós vamos ver agora várias palavras que são sinônimos da Bíblia Sagrada e também vamos ver algumas características da palavra de Deus. Acompanhe na sua tela. Salmo 119, supremo louvor à lei de Moisés, que foi dada por Deus. Primeiro nós temos aí a multiplicidade da palavra de Deus. Temos aí, meus irmãos, vários nomes que são atribuídos à palavra do Senhor. Primeiramente nós temos aí o do Salmo, no Salmo 119, do versículo 1 até o versículo 9, nós encontramos 9 referências a títulos da palavra de Deus. A primeira é a lei, que esta designação, ela informa que a palavra de Deus deve ser obedecida fielmente. No verso 2 nós temos testemunhos, que traz a ideia de coisa verdadeira e digna de toda confiança. No versículo de número 3, a palavra do Senhor é chamada de caminho, onde a palavra é como uma orientação para os passos e para o destino do ser humano. No versículo 4, ela é chamada de preceitos, revela a essência bíblica como o único livro de regra da nossa fé. No versículo 5, ela é chamada de decreto. Este sinônimo reitera a necessidade de obediência à palavra de Deus. No versículo 6, ela é chamada de mandamento, que traz a ideia de perpetuação da ordem divina, sem espaço para exceções. No versículo 7, ela é chamada de retos juízos, que expressa a imparcialidade de Deus no trato com a sua criação. No versículo de número 8, ela é chamada de estatuto, que faz referência aos limites que Deus estabeleceu ao homem, ou seja, o que é permitido e o que não é permitido. E no versículo 9 é chamado de palavra, revela a vontade do Altíssimo Deus verbalizada entre seus filhos.
Meus irmãos, nós acrescentamos aí o do versículo 3 e do versículo 8, conforme a ideia que nos está na bibliografia de Champlin. Nós temos aí também o ponto 2, característica da palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é purificadora, ou seja, ela limpa e santifica. Ela também é maravilhosa, ou seja, ela exalta a sua natureza sobrenatural acima dos livros comuns. Ela também é vivificadora, ou seja, tem o poder de gerar uma vida, de transformar uma vida. Ela também é iluminadora, assim como Deus é luz, a sua palavra também transmite a luz de Deus para cada um de nós. A palavra também é prazerosa, ou seja, ela nos permite sentir prazer, sentir satisfação, sentir contentamento. Tudo isto a palavra de Deus nos dá. E por último, nós acrescentamos aí que a palavra de Deus também é uma herança. Meus irmãos, eu gosto muito dessa designação, dizendo que a palavra de Deus é uma herança. Porque tudo que nós conhecemos a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós só conhecemos por causa da Bíblia Sagrada. Por isso a Bíblia é uma extraordinária herança que o Papai do Céu deixou para nós, os seus filhos. Meus irmãos, eu trouxe outras informações que vão enriquecer o nosso conhecimento acerca dos Salmos. Acompanhe na sua tela. O uso dos salmos. Primeiro, ele é utilizado como inário do segundo templo de Israel. Meus irmãos, lá no primeiro templo já existia alguns salmos. Porém, o livro só foi finalizado no cativeiro, ou pós o cativeiro. Então, só havia os 150 salmos formados apenas no segundo templo. Por isso dizemos que ele era o inário do segundo templo de Israel. O uso dos salmos também é utilizado para devoção particulares. Rico em conceitos espirituais, são úteis para o consolo, inspiração, adoração e agradecimento. Lutero afirmou que os salmos são uma Bíblia em miniatura. O uso dos salmos, meus irmãos, também era utilizado em ocasiões especiais, como os salmos dos degraus, que é do 120 a 134, que era entoado pelos peregrinos quando subiam a Jerusalém. Temos também o Cântico dos Sábados, que é o 92 e o 136, que eram cantados nas sinagogas pelos judeus. Jesus e os discípulos teriam cantado os salmos 113 a 118 na ocasião da última ceia. Meus irmãos, também temos estas outras informações interessantes aí, que são particularidade dos Salmos. Olha só, é o maior livro da Bíblia, com 150 capítulos e 2.461 versículos. Registra o maior capítulo da Bíblia, que é o 119, que tem 176 versículos, e registra o menor capítulo da Bíblia, que é o 117, com 2 versículos. O Salmo 14 e o Salmo 53 são idênticos. É considerado o livro mais lido da Bíblia Sagrada. É também o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento, cerca de 186 vezes. É o inário e o livro devocional dos Hebreus. Também registra o versículo central da Bíblia, que é o 118, versículo 8, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. E também nós temos aí o Salmo 23 e verso 1, que é o versículo mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada, seja por crente ou seja por descrente. Meus irmãos, aqui finalizamos mais uma das nossas aulas e espero que todo este conhecimento possa lhe ajudar na sua vida cristã, na sua vida espiritual e também a você que é professor da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo.
Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.